pessoal, bom dia, graça e a paz do Senhor. Você sabe o que é serviço cristão? Você entende qual é o seu propósito de vida? Por que você nasceu? Por que você existe? Por que a tua mãe te gerou? Então hoje nós vamos falar sobre esse assunto muito especial. Chamados para servir. Chamados para servir é o tema proposto no coração de Deus aos nossos corações nessa manhã. Esse é o nosso programa Café com o Pastor, uma palavra diária, uma reflexão, uma meditação baseado na palavra de Deus, para que você seja edificado, construído, edificado no Senhor, todas as manhãs, uma palavra de Deus para o seu coração. Por isso eu peço uma ajuda para você, assista esse vídeo até o final e não só isso, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que você possa ser abençoado e também se tornar um canal de bênção, uma ponte de amor em favor de outras pessoas. Bom dia, Rodrigão, Strucha, o Emerson Alves de Souza, que a graça e a paz venha sobre vocês, queridos, que Deus os abençoe. Nós somos chamados para servir, esse é o nosso tema no dia de hoje. E o propósito de Deus para a nossa vida é que nós imitemos as atitudes de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, obedecendo ao Pai Celestial e desenvolvendo na prática um serviço amoroso a favor das pessoas, em nome de Jesus. Olha o que diz João 15,16. João 15,16, a palavra de Deus diz: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Você nasceu, você foi escolhido para dar fruto, fruto para Deus, através do serviço, através da adoração, através do testemunho do Evangelho. Deus te chamou para dar fruto, um fruto que permanece. Por isso nós precisamos permanecer firmes e fortes no Senhor, na nossa fé, a fim de que o Pai Celestial, lhes conceda o que pedirem em meu nome, ou seja, as nossas orações serão atendidas, a resposta virá do céu sobre a terra, em nome de Jesus. Mas será que eu e você podemos servir realmente a Deus? Podemos ser servos de Deus? O que vem à sua mente quando você pensa na palavra servo? E é muito importante nós entendermos a palavra servo. Servo é um conceito, é uma palavra multicultural, né? E que tem vários significados. Algumas coisas nos vêm à mente. Servo na antiguidade era aquele que trabalhava e recebia salário, mas também existia o escravo, que é aquele que trabalhava no sentido de que nem a vida dele, era do seu dono, era do seu senhor. Então, quando nós pensamos em servo ou escravo, nós pensamos em tempo de escravidão, nós pensamos em violência, nós pensamos em desrespeito à dignidade humana, nós pensamos na falta de liberdade de ir e vir, nós pensamos no trabalho sem recompensa, né? Principalmente quando está relacionado à palavra escravo, e nós também pensamos em castigos cruéis. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina acerca do serviço cristão. Lucas 17, de 7 a 11, a palavra de Deus diz o seguinte: qual de vocês que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo, vem agora e senta-se para comer? Pelo contrário, não dirá, prepare o meu jantar, aproveite-se, sirva-me enquanto como e bebo, diz o seu Senhor. Depois disso você pode comer ou beber. É a pergunta que fica aqui. Será que ele agradará ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Esse é o conceito mundano, multicultural, da palavra serviço. Serviço como uma espécie de escravidão. É o que relata o Evangelho de Lucas 17, de 7 a 11. Mas qual é o conceito de Jesus sobre serviço? Sobre ser servo? O que Jesus tinha no coração quando ele nos chama de servo? João 15, de 2 a 15, a Bíblia diz: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, assim como eu os amei. Então está falando de um ato amoroso. Jesus continua dizendo: ninguém tem maior amor
do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Olha só, maior amor e ser amigo. Jesus continua dizendo: vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Olha só que tremendo, a verdadeira amizade com Jesus é obediência às ordenanças de Jesus. Continuando, Jesus diz: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu vos tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Glória a Deus. Então, Deus não quer, Jesus aqui não quer apenas que sejamos servos, mas mais do que servos, servindo a Jesus, nos tornemos amigos de Jesus. Esse é o conceito de ser servo, segundo a mentalidade de Cristo, segundo a mentalidade de Deus. Então nós vemos aqui a palavra-chave amor, nós vemos também a palavra-chave servo, e nós vemos um nível mais elevado de relacionamento com Jesus, que é sermos amigos de Jesus. Então, na nossa perspectiva, devemos sempre lembrar da nossa condição de servos de Deus. E essa condição de servo de Deus é um antídoto contra o nosso orgulho. Por isso, então, na perspectiva de Jesus, ele também nos vê, além de servos de Deus, como amigos dele, se obedecemos às suas ordenanças, se amarmos ele de todo o coração. Então, naturalmente, não há amor, querido, em nosso coração com relação a Deus. Ele é uma conquista diária, pois somos constrangidos pelo próprio amor de Deus que é derramado no nosso coração. Quando o amor de Deus é derramado no nosso coração, nós passamos a ser capacitados pelo próprio Deus a amarmos as pessoas e amarmos o nosso querido Deus também. 2 Coríntios 5, de 14 a 15, a Bíblia diz: pois o amor de Cristo nos constrange, presta atenção nesse termo, nos constrange, nos movimenta, nos mobiliza em favor do reino de Deus, em favor das pessoas. Paulo continua dizendo: porque estamos convencidos de que um morreu por todos, aqui no caso, Jesus de Nazaré. Logo, todos morreram. Por quê? Porque nós morremos com ele através da fé e da crucificação diária. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem aonde? Com Cristo. Já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, já não vivemos mais para nós mesmos. Você já não vive mais para você mesmo. Você vive para Deus. Você é servo de Deus. O amor de Deus nos constrange em favor das outras pessoas. Então, Jesus, querido, é o nosso modelo de serviço cristão. Ele, como servo, nos traz uma referência do que Deus espera de nós. Jesus é o modelo do servo fiel. E assim como Jesus foi fiel ao Pai Celestial, nós também devemos ser fiéis ao nosso Deus. E não apenas servos, mas amigos de Jesus, amigos de Deus. João 13, 14 a 15, a Bíblia Sagrada diz: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, aqui Jesus estava lavando os pés dos discípulos, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Assim como Jesus lavou os pés dos discípulos, nós precisamos ter uma atitude de serviço, uma atitude sacrificial, de doação, de generosidade, de amor, de apreço, de carinho, de afeto, de ajuda, de apoio às outras pessoas. A mesma humildade de Jesus, o mesmo coração servil de Jesus precisa estar no nosso coração. Marcos 10, 45 a 46, a Bíblia Sagrada diz: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Olha que coisa linda. Eu e você, assim como Jesus, nós não viemos para essa terra apenas para recebermos o serviço dos outros, para sentarmos numa poltrona, apertarmos o controle, né, da vida, ou tomarmos um suquinho numa rede, nos folgarmos. Não, querido. Nós somos como Jesus, nós somos enviados para essa terra para servirmos as pessoas, para servir os outros. E assim, servindo as pessoas,
nós estamos dando a nossa própria vida, a nossa própria essência, as nossas próprias virtudes, qualidades, dons, talentos, para que sejamos bênção na vida de outras pessoas, assim como Jesus não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitas pessoas. Só assim poderemos promover a salvação na vida de outros, poderemos promover a glória de Deus através da nossa vida de servos fiéis do Senhor. Quais são as características de um servo? 3 João 1, de 9 a 11 diz: tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Olha o mau exemplo de alguém que não entendeu que foi chamado para servir e só quis a primazia, o primeiro lugar, a proeminência. Continua João dizendo: por isso, se eu for, 3 João 1, de 9 a 11, por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz. Ele quem? Diótrefes. Proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isso, não recebe os irmãos e impede que os que querem recebê-los os lança fora da igreja. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Então, Diótrefes aqui é um mau exemplo de alguém que estava querendo apenas a primazia, o primado, a proeminência, mas não estava disposto a servir os irmãos, a servir a igreja. Ele queria um lugar, poder, né? Queria fama, ostentação, o lugar mais alto. E aí era tomado de palavras maliciosas, impedia que os irmãos recebessem outros irmãos nas casas, lançava os irmãos fora da igreja, estava sendo um mau exemplo. João termina dizendo: não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Então faça o bem o tempo todo, seja uma pessoa bondosa, generosa, amorosa, hospitaleira, assim como foi aqui no caso João relatando glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mateus 20, de 20 a 28, nós também temos um outro trecho lindo que fala sobre isso. Mas qual é o exemplo de Paulo sobre a liderança servil? Olha que tremendo, o exemplo de Paulo sobre serviço. Romanos 1, a Bíblia diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Olha só, Paulo tinha uma mentalidade bíblica, ele entendeu que ele nasceu para servir a Jesus Cristo. E você, meu irmão, que está me ouvindo nessa manhã, você compreende que você nasceu para servir a Jesus? Que você tem um chamado de Deus, assim como Paulo tinha um chamado apostólico, você talvez tenha um chamado em outras áreas da sua vida, através dos seus dons e talentos. Você foi separado para o evangelho de Deus, para o reino de Deus, e é servo de Jesus Cristo, assim como Paulo em Romanos 1:1. Filipenses 1:1, olha o que diz Paulo: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão na cidade de Filipos, com bispos e diáconos. Ou seja, Paulo de novo está se intitulando um servo de Jesus Cristo, porque ele tinha isso muito claro na sua mente, que o seu propósito, o seu chamado era servir o seu Senhor e o seu Salvador. E também em Tito 1:1, Paulo também diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Então, quanto mais você conhece a verdade, quanto mais você vive essa vida piedosa, consagrada, quanto mais você entende que você é um eleito de Deus, que pela fé você respondeu ao chamado da salvação e se tornou pela graça de Deus um eleito do Senhor, um servo de Deus, você vai exercer o serviço em favor de outras pessoas, você vai trabalhar para Deus, você vai ser um instrumento da graça de Deus, você vai ser uma bênção nas mãos do Senhor. Lembre-se esse princípio que nós estamos ensinando: o verdadeiro servo reconhece os seus defeitos, a sua condição de humano falível. Deus usa pessoas imperfeitas na sua obra perfeita. Vou repetir: Deus usa pessoas imperfeitas na sua obra perfeita. O verdadeiro servo, presta atenção, reconhece os seus defeitos, as suas falhas, as suas vulnerabilidades, a sua condição de um ser humano falível. Então, servo
tem no conceito bíblico um sinônimo de altruísmo, de doação. Altruísmo é uma das marcas que caracterizam o verdadeiro servo de Jesus. Ao contrário de egoísmo, a pessoa só pensa em si, o altruísmo você só pensa nos outros. Deus deseja que os seus servos sejam altruístas. É o que diz Filipenses 2, de 3 a 8. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmos. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas para aquilo que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento, diz a palavra de Deus, Filipenses 2, de 3 a 8, que haja o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se, tomando a forma de servo. Olha só, o próprio Jesus tomando a forma de servo, como humano, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o exemplo na teologia, a famosa kenosis, o alto esvaziamento de Jesus de Nazaré. E nós temos que ter o mesmo sentimento. Temos que tomar, assim como Jesus, a forma de servos de Deus. Sermos humildes, sermos semelhantes aos homens, não superiores, mas sermos semelhantes aos homens, nos identificarmos na nossa humanidade, sermos verdadeiros seres humanos, segundo a imagem e semelhança de Jesus, e sermos obedientes até o final, até a morte de cruz foi Jesus, ou seja, até o final ele obedeceu, foi fiel a Deus Pai, por isso Deus o exaltou, diz a Bíblia Sagrada, e lhe deu o nome que está sobre todo nome, da qual todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Quanto mais nós fomos servos fiéis de Deus, quanto mais nós fomos humildes de coração, quanto mais nós fomos obedientes ao Senhor, mais nós vamos promover a glória de Deus em favor de outras pessoas. O conceito de altruísmo é isso. Alter vem do latim, quer dizer outro. O conceito que o indivíduo tem, segundo o qual os outros seres são distintos dele próprio, são diferentes dele. Alter é o oposto de ego. Alter é outros. Ego é somente, no grego se quer dizer o eu, né? Aquele que só pensa em si. O alter só pensa nos outros, por isso o altruísmo. E o ego só pensa no eu, só pensa em si. Então a perspectiva cristã do altruísmo é isso. É uma autoestima saudável, ou seja, um respeito e consideração por si próprio. A autoestima não é egoísmo. Nós precisamos ter uma autoestima saudável, moderada, equilibrada, temperante, glória a Deus. O egoísmo já é um amor excessivo sobre si, né? Sem consideração aos interesses alheios das outras pessoas. Egoísmo não é o mesmo que considerar a si mesmo, não é a mesma coisa que autoestima. É totalmente oposto. A autoestima é um conceito correto sobre si. Egoísmo é só querer saber sobre si, é um amor excessivo sobre o seu próprio eu, sobre a sua própria pessoa. E a humildade é uma virtude bíblica que nos dá consciência de nossa fraqueza. Imagem negativa de si não é humildade, mas sim humildade é uma virtude bíblica que nos dá consciência das nossas fraquezas, da nossa pequenez, diante de um Deus tão grandioso e maravilhoso. Então o servo humilde é isso, querido. Isaías 57:15, olha o que diz a Bíblia. Porque assim diz o alto e o sublime, aquele que habita na eternidade, cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração de contritos. Então, Deus só habita naquele que é contrito e abatido de espírito. É esse que Deus vivifica. Deus vivifica os espíritos abatidos, vivifica o coração dos contritos. Contritos aqui fala de quebrantamento, de humildade. Deus nos chamou para sermos servos humildes, humildes servos de Deus. E quais são as atitudes, né, que você deve ter segundo algumas filosofias mundanas aí
de maneira geral? Quais são as atitudes que você deve ter segundo algumas filosofias que se pregam aí fora? Os gregos diziam, seja sábio. Os romanos diziam, seja forte. Os religiosos dizem, seja bom. Os epicureus, né, que era uma classe ali de gregos, de filósofos gregos, diziam, aproveite a vida. Os humanistas dizem, acredite em si. E o legalismo diz, imponha-se sobre os outros. São tudo perspectivas filosóficas equivocadas, erradas, que só pensam em si, não são altruístas, são humanistas. Já a perspectiva bíblica diz, Romanos 12:10, amai-vos cordialmente, uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Olha o que diz, olha a diferença entre os conceitos mundanos, as filosofias equivocadas e o que diz a palavra de Deus. 2 Coríntios 4:5 diz, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor. A nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Olha que coisa linda o coração do apóstolo Paulo. E Gálatas 5:13 diz, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-os uns aos outros pelo amor. Então pense um pouquinho disso, reflita um pouquinho sobre isso. Olha o que diz Romanos 14:7, porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Nós nascemos para Deus e viveremos para Deus. 1 Tessalonicenses 5, de 12 a 13, para terminar, para fechar aqui com chave de ouro. E rogo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, é o que nós estamos ensinando aqui hoje, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Aqui está falando dos pastores, da liderança cristã, né? Que nós devemos reconhecer esse trabalho, que devemos amá-los e servi-los em amor, servir a liderança espiritual da igreja, servir o povo de Deus. A Bíblia termina dizendo, tende paz entre vós, louvado seja o nome do Senhor. Que diz Romanos 14:7, porque nenhum de nós vive para si, é a morte aqui do egoísmo, e nenhum morre para si. Nós vivemos para Deus e nascemos para servir as pessoas. Glória a Deus. Então, para você refletir, pensar, destaque alguma característica da sua vida que você considera o maior desafio da sua vida como servo de Jesus. Pensa um pouquinho nisso. Como é que você pode servir melhor a Jesus de Nazaré? De alguma maneira, espero ter trazido um conteúdo novo, relevante, abençoado para a sua vida sobre chamados para servir. Esse foi o nosso tema hoje. Que você compreenda que assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, eu e você nascemos para servir a Deus, servirmos as pessoas, nos dedicarmos aos relacionamentos, nos dedicarmos às pessoas como forma de expressarmos o amor de Deus derramado nos nossos corações. Que você tenha um dia abençoado, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você. Um abraço ao Davidson Paz, ao Emerson Alves de Souza, ao Ronilson Beraldo, ao Daniel Carneiro Correia, pastorzão querido, a Aline Pedro Ferreira, a Sirlene Souza, a Lilian Zuliani, a Sônia Gomes, a Nayana Furlan, a Antônia Cassiolato e o Fabiano de Souza, o Rodrigo Struchel, todos eles, o Emerson Alves de Souza. Que Deus os abençoe, meus amados, vocês que nos assistiram aqui nessa live, o Valdir Casoni também, glória a Deus, um abraço, Davidson Paz, que Deus vos abençoe, meus irmãos. Todas as manhãs nós temos o Café com o Pastor. Se você também sentiu no seu coração, quiser semear na nossa vida, no nosso ministério, quiser servir a Deus, servindo através dos seus dízimos, das suas ofertas, da sua generosidade, se o Espírito Santo te mover a semear na nossa vida, na nossa família pastoral, nós temos vivido apenas de dízimos, de ofertas espontâneas dos irmãos. Não temos salário, vivemos de ofertas missionárias. E glória a Deus, Deus tem nos sustentado, Deus tem feito
Maravilha! Se você quiser fazer parte desse grupo de pessoas que tem sustentado o pastor Giovanni, que tem abençoado essa família pastoral, que tem tocado muitas e muitas vidas e quer contribuir com isso, entre no nosso site pastorgiovanni.com. Vai ficar aqui no link da descrição, também vai ficar lá na descrição do YouTube, do Facebook. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Que Deus te mova. Aquele que semeia com alegria colherá com muito júbilo. Bênção e prosperidade do Senhor. Lembre-se, você foi chamado para servir a Deus. Entre no ciclo da bênção de Deus. Tenha um coração generoso, abençoado, que exerce favor na direção de outras pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos, vou orar por você. E entre lá no site, nós temos cursos, áudios, vídeos, materiais impressos. Nós temos muito material para abençoar a sua vida e o seu coração através das nossas redes sociais. Adriana de Oliveira também. Deus vos abençoe no nome de Jesus. Um carinho. Beijão do pastor Giovanni. Deus vos abençoe. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Nós queremos orar por você. Pai, no nome de Jesus, abençoe os teus filhos que a cada manhã despertam cedo para ouvir essa palavra pastoral do Senhor. Obrigado pela tua palavra hoje, obrigado porque a tua palavra é viva e eficaz, ela penetra no nosso coração, ela muda a nossa mente, ela nos dá uma mentalidade de Cristo, uma mentalidade celestial. Obrigado pela palavra de hoje que nos ensinou que é possível sermos servos de Deus, que a tua obra é perfeita, mas o Senhor utiliza pessoas imperfeitas na tua obra perfeita do reino de Deus. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de sermos teus servos, na nossa vocação, na nossa profissão, aonde quer que fomos, tudo aquilo que fizermos, o Senhor receba toda a honra e toda a glória através do nosso trabalho, do nosso ofício, do serviço à comunidade, no serviço às pessoas, ó Deus, no nosso trabalho, na geração de riquezas através do fruto do nosso trabalho, no serviço na casa, no serviço da família, dos filhos, ó Deus, nós estamos o tempo todo, nós somos chamados para servir. Quando servimos as pessoas, servimos a Deus. Quando servimos os outros, estamos doando a nossa própria vida. Pai, nos ajude a compreendermos a dimensão do serviço cristão, a sermos servos fiéis, a cumprirmos as nossas responsabilidades, a fazermos a diferença nessa geração. Abençoa o teu povo, a tua casa, os teus filhos, manifesta o teu poder, a tua glória. Eu te peço isso de todo o coração, Pai, em nome de Jesus. Traz a resposta, milagres, bênçãos, maravilhas. Pai, libera os teus anjos dos céus sobre a terra, manifestando o teu poder, a tua glória. Cura os enfermos, sara os feridos, derrama a tua glória sobre os teus filhos, manifesta o teu poder, traz a resposta, abre portas de trabalho, derrama bênçãos e prosperidade, multiplica recursos, dá sabedoria na gestão dos recursos, das finanças, dá sabedoria, Pai, em nós lidarmos com os problemas, com as dificuldades. Nós pedimos a sabedoria do alto que faz toda a diferença na nossa vida, Pai, e colocamos o nosso coração diante do Senhor, pedindo a tua graça, a tua unção, o teu poder, Pai, a tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe você, querida, tua casa, tua família, seja graciada pelo Senhor. Não esquece, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, assista várias vezes se for necessário, e entre no site pastorgiovanni.com, um site que visa edificar e abençoar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém. Um abraço, beijão, Deus os abençoe.